estou conversando com o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu já vi em algum lugar aí dizendo que você não tem muita simpatia pelo pessoal do agronegócio, mas eu digo o seguinte, acho que é o contrário. Se algum dia, né, o pessoal do campo resolver fazer uma greve, nós estamos lascados. Sim. E outra coisa, o governo, já há algum tempo, que o sustentáculo da economia brasileira é o agronegócio. E o governo, todas as vezes que toma qualquer medida em relação ao negócio, é para atrapalhar. E se você chegar no interior do Brasil, você vai se espantar com a movimentação, com a riqueza que está sendo gerada. Parece até um outro Brasil, longe dessas estatísticas que a gente vê. Mas eu tenho visto que você tem participado de encontros no agronegócio, procurado estudar qual vai ser o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação ao agronegócio. Até os municípios no Brasil onde impera o agronegócio são municípios que são diferentes de outros onde não tem esse tipo de atividade. Nós temos no Mato Grosso alguns, Sorriso, alguns, né, Lucas do Rio Verde, são lugares em que Primavera é pleno emprego. Você vai para Dourados, Mato Grosso do Sul. Agora lá eu também vi um absurdo no Mato Grosso. Lá na cidade de Colíder, Colíder e Sinop, eu vi montanhas de arroz. O Banco do Brasil garantia e comprava do produtor, e aquilo ficava montanha, mas quilômetros, apodrecendo a céu aberto por não ter silos. Não era silos não, era os sacos empilhados ao ar livre, que o Banco do Brasil recebia e não tinha como tirar por falta de estradas, né? E aquilo apodrecendo no meio do mato. Um país onde tem gente ainda passando fome, né? Acho que a questão do transporte, a questão das vias de acesso para trazer do campo para a cidade, eu acho que isso é prioridade na questão do agronegócio. É a questão da infraestrutura. Hoje em dia, 93% do orçamento é despesa obrigatória, sobra 7% para todo o resto. Então qualquer pré-candidato que fale que eu vou investir e resolver o problema via infraestrutura está mentindo, a não ser que ele procure parcerias com a iniciativa privada. Tá? A questão do agronegócio, uma das poucas coisas que está dando certo na economia do Brasil. E o governo vê isso, vê como uma fonte de renda. Daí a questão do Fundo Rural, que estava resolveram ressuscitar um julgamento no Supremo Tribunal Federal, de modo que eles estão sendo obrigados a pagar, inclusive com um retroativo, uma dívida, entre aspas, com o Fundo Rural. Mais outro problema, isso é em torno de 25 bilhões de reais. Você machuca o homem do campo, que você tem que buscar o atrasado, que decidiram, com pouca chance de negociação, você complica a situação deles. O outro problema, eles estão para cobrar agora, com pressão de alguns governadores, modificar a Lei Candir e fazer com que os exportadores paguem ICMS, por ocasião da sua exportação, por aquela mercadoria passar pelo seu estado. Temos mais um problema ainda. Isso pode inviabilizar a venda do produto, que encarece o produto lá fora. Exatamente. Nós perdemos concorrência. Tem gente do campo que até fala, eu acho melhor vender minha fazenda, aplicar na Caixa Econômica e todo mês pegar o rendimento e torcer para aumentar a inflação. Porque quando aumenta a inflação, qual a forma mais fácil que os governos têm para diminuir? Aumentando a taxa de juros. Ele vai ganhar mais na sua aplicação na Caixa Econômica. A tendência é essa. Querem também, já se discute, em cobrar água do agricultor. É um outro absurdo. O governo não ajuda o agricultor. Vive sempre assustados com a questão do MST, que eu sempre digo, né? As ações do MST têm que ser tipificadas como terrorismo, que é o que eles fazem. Na verdade, o MST não existe, porque ele sequer tem CNPJ. Então são bandidos que têm que ser encarcerados. Tem que ter uma lei no tocante a isso aí. O governo estimula, via FUNAI, entra a CIMI no meio da jogada, as invasões de índios. Nós temos mais de 100 fazendas invadidas só em Mato Grosso do Sul. Há poucos meses, né, uma dessas invasões acabou morrendo um índio. O que aconteceu? Pegaram os fazendeiros da região toda, prenderam todo mundo. Ficaram 6 meses presos. Aí o índio é estimulado a invadir. Pô, se o índio tem a sua reserva, por que vai invadir a terra do branco, vamos assim dizer? Agora o índio, ele é um pobre coitado, é uma massa de manobra nessa grande guerra. Porque a esquerda sempre tentou sufocar o campo. Você falou em greve, né? É a mesma coisa. Sufocar o campo. As guerrilhas, a tomada de poder, não só da China em 49, como em Cuba em 59, essas guerrilhas vieram do campo para a cidade. No próprio Brasil, nos anos 60, tivemos Xambioá, tivemos Araguaia, Vado Ribeira, locais pobres ou paupérrimos, onde a esquerda se instala, vai crescendo, ganhando apoio popular
por demagogia, por mentiras, e acaba então criando focos de guerrilha. Então essas questões é que você tem que buscar a solução, e não é o governo simplesmente esperar o seguinte: como é que eu posso arrancar mais dinheiro desse pessoal que está aí? Aumenta imposto. Tá? A securitização da dívida deles também é outro problema. Os caras estão plantando hoje, estão devendo safra de 3 anos atrás. Você tem que ter um plano concreto para isso. Fala-se em privatizar o Banco do Brasil. Qual banco privado estaria atendendo não só o agronegócio, bem como a agricultura familiar no futuro também? E essas questões aí, eu acho que o governo tem que sentar e resolver rapidamente. Dá ou não dá, dá uma solução para o caso. Agora, o errado, como diz no meio militar, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. É isso muitas vezes que o governo faz.